Olá! Você tem aquele olhar clínico que julga o comportamento das pessoas, mesmo sem querer? Na maioria das vezes, todo mundo é considerado culpado até que se prove o contrário, e as pessoas acabam te acusando de implicante ou de desconfiado de todo mundo. A vida às vezes nos dá algumas habilidades que são difíceis aos outros de entender e nós acabamos nos sentindo mesmo cruéis por ter esse olhar meio afiado, não é verdade? Mas como saber quando esse olhar de raio-x é uma defesa do nosso inconsciente que não nos permite relaxar e confiar nas pessoas ou quando de fato é encrenca à vista? Bem-vindo, você está no canal Incrivelmente. Eu sou Sara Oliveira, terapeuta, especialista em traumas e transtornos emocionais e analista corporal e comportamental. E hoje nós vamos para a terceira fase do nosso processo de mielinização. Oi, gente! Hoje nós vamos falar da terceira fase do nosso processo de mielinização da medula espinhal. Já falamos da mielinização da cabeça, já falamos da mielinização da região cervical, que é boca e garganta, e o que isso determina, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. E agora nós vamos falar, dando continuidade, a próxima fase e como isso vai marcar o nosso comportamento e a nossa vida. Se você não sabe o que é mielinização, não viu os vídeos também da primeira e da segunda fase desse processo, então não entendeu exatamente como que isso marcou a sua vida, o seu jeito de ser e o seu comportamento, eu recomendo que você vá lá e assista esses vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí sim você vai compreender todo o processo de formação do que nós chamamos dos nossos traços de caráter, ou seja, o nosso comportamento e o nosso jeito de ser, que é uma das muitas características da nossa personalidade. Então, hoje, começando a falar dessa terceira fase, nós vamos passar para a parte da região torácica, ou seja, do ombro até aqui o meio das costas, assim, a parte de cima, que é a região que nos dá o que agora? Movimentação muito mais refinada dos braços, controle das pernas. Então, nós vamos ganhar novas habilidades e com isso nós vamos experimentar novas emoções e a forma como a gente encara essas emoções pela primeira vez define sim mais uma série de padrões de comportamento que nós vamos levar para a fase adulta. A essa terceira fase do processo de mielinização, em respeito aos neurocientistas, psiquiatras que desenvolveram esse estudo da análise do caráter, Dr. William Haidt, Dr. Alexander Lowen e tantos outros, nós mantemos a nomenclatura que eles deram. Então, para esse terceiro traço de caráter, nós chamamos de psicopata. E é muito importante definirmos que esse é só a nomenclatura desse traço de caráter e não tem nada a ver com o transtorno de personalidade antissocial ou a sociopatia, que é uma outra questão, é um transtorno, é um distúrbio emocional e de funcionamento cerebral que leva a pessoa a ter comportamentos totalmente disfuncionais. Isso é uma outra questão que a gente sim pode tratar nos vídeos futuros. Então hoje não tem nada a ver com isso, é apenas uma nomenclatura. Então, como a partir da mielinização da cabeça dá-se o nome de traço de caráter esquizoide, a mielinização da região cervical, boca e garganta dá-se o nome de traço de caráter oral, a região da mielinização da parte torácica, que vai dar a gente novas habilidades, agora dá-se o nome de traço de caráter psicopata. É só um termo e nada mais. Como isso acontece? Nessa parte torácica, ela se dá entre o período de 1 ano, 2 anos e meio de vida. Todos nós, em fase de crescimento, não é verdade? Passamos agora da amamentação
Claro, uns mamam mais, outros mamam menos. Isso não está em questão, né? Mas a gente agora já está crescendo, a gente adquire novas habilidades com a mielinização dessa parte torácica. O bebê que até então só ficava deitado chorando, agora começa o quê? Começa a engatinhar, começa a mexer com os braços, mexer com as pernas, né? Até 2 anos e meio já está andando, muitos já estão pronunciando, né, algumas palavras, mas enfim. A interação, a nossa interação agora entre 1 ano e 2 anos e meio com o mundo e do mundo com a gente é muito maior, justamente por causa dessas novas habilidades que a mielinização nessa região nos proporciona. Então agora a gente tem controle dos movimentos, agora a gente pode reagir melhor com o mundo, né? E as pessoas podem reagir melhor com a gente. Então nessa fase do processo, o que acontece? As crianças, nós crianças, começamos a fazer o quê? Gracinhas. Começamos a fazer coisas que encantam todos ao nosso redor. Até então a gente só ficava deitado, não muito mexia bracinho e perninha e nada mais. Agora, a partir de 1 ano até 2 anos e meio, não. Tudo aquilo que esperavam de nós, as pessoas que estavam ao nosso redor, né? Agora elas vão receber. Você vai ter o bebê engatinhando, você vai ter o bebê correndo atrás das pessoas, você tem que começar a cercar um monte de coisa, em compensação fazendo dancinhas, fazendo todas aquelas gracinhas que todos nós amamos ver nos bebês. Como que esse relacionamento se dá agora que eu tenho novas habilidades com a minha região torácica sendo mielinizada? O que acontece no geral, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, é o quê? Os pais quererem, né, os cuidadores, todas aquelas pessoas que cuidam dos bebês, querem apresentar essas novas habilidades, então todo mundo que chega, ai, faz isso aqui para fulano ver, faz isso aqui para ciclano ver, dança, roda, sapateia, faz tudo aquilo que aprendeu. E a criança aprende o quê? Que todas as vezes que ela cumpre aquilo que é esperado dela, que ela demonstra, que ela apresenta aquela habilidade que ela adquiriu, ela recebe algo em troca. Ela recebe um presente, ela recebe atenção, todo mundo aplaude. Ai, que maravilha, você é lindo. Então isso alimenta, de novo, esse senso de pertencimento, a autoestima, né? O desejo de desenvolver mais as habilidades. Então, nada disso é de fato errado, é tudo saudável. Todos nós passamos por esse processo importante, e ele é importante, né, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, isso acontece o tempo inteiro. Quanto mais acontece, mais essas características que nós vamos tratar hoje ficam impressas, marcadas no nosso comportamento futuro, né? Então, a incidência dessas situações, não é, em que todo o meu comportamento, tudo aquilo que eu faço que me foi pedido, gera alguma coisa que eu queria, ou de presente, ou de reconhecimento, ou de atenção, ou de aplauso, vai marcando em mim, então, a forma como eu vou me comportar na vida adulta. E o contrário também é muito importante, porque criança, né, fica cansada, criança não tá de bom humor, não tá no seu melhor momento o tempo inteiro. Então, muitas vezes, nós pedimos às crianças, né, faz isso aqui que você fez, fala aquilo, faz aquela gracinha que você fez, e a criança tá cansada, ou tá com fome, ou simplesmente não tá afim. E o que ela faz? Ela não vai fazer. Não quero. Né? A hora que os pais brincam, né? É hora de passar vergonha na gente. E a criança não faz. Mas ela percebe que quando ela não faz o que foi pedido, ela também recebe. Não, beleza, então vai lá brincar. Então vai lá. Então aquela recompensa que ela teria de atenção, de aplausos, ela não vai receber se ela não fez aquilo que era proposto a ela fazer. Então ela vai percebendo esse jogo, né? De toma lá, dá cá. Eu dou o que você quer e recebo em troca o que eu quero. Então, nesse período, a gente, como ser humano, começa a entender a negociação, como as coisas funcionam. Então, pela primeira vez, desde o útero, desde o nosso nascimento, nós vamos experimentar a sensação da manipulação. Então, é aquele jogo. Você faz e recebe. Quanto mais faz, melhor recebe.
Então, quanto melhor você entende o que o outro quer, mais você vai atender a expectativa dele e melhor retorno você vai ter. Então, olha que interessante esse primeiro contato que a gente tem com essa emoção. Hoje a gente fala disso com tranquilidade, claro, mas perceba que é a primeira vez na vida que nós estamos experimentando esse tipo de jogo. Isso ainda não tinha ficado claro pra gente. Então, essa é a primeira sensação. E, de novo, é importante dizer que é uma sensação básica do nosso inconsciente. Por quê? Porque não necessariamente você está sendo manipulado e nem está manipulando ninguém. Né? Você está realmente apresentando uma habilidade que você tem e recebendo um reconhecimento justo por aquilo. E se você não apresentou aquela habilidade, possivelmente não faz sentido nenhum reconhecimento. Mas então fica essa sensação de que se eu faço, eu recebo. Se eu não faço, eu não recebo. Quanto maior a frequência, a incidência de situações como essa na vida da criança, na nossa vida, nesse período de milenização, melhor nós ficamos em observar o que as pessoas querem de nós. Então, mesmo quando crianças, nós aprendemos a desenvolver essa habilidade. Não, aquele tio, ele gosta disso aqui, ó, de quando eu faço isso, da forma como eu brinco assim e dessa gracinha. Já essa tia, ou a mamãe, ou o papai, gostam quando eu faço desse jeito. Eles acham muito mais engraçado esse comportamento do que esse. Então, ela vai aprendendo a observar como que as pessoas funcionam e do que elas gostam. Obviamente, para ela oferecer aquilo e ter o melhor retorno que ela puder de todo mundo. Olha que interessante como nossa mente funciona, como que todo esse processo, né, relacional, amadurecimento das emoções funciona na gente. Então, as pessoas que desenvolvem com maior intensidade o traço de caráter do psicopata, né, que é um título, só um termo, como que elas têm a aparência, como é a aparência física delas, como que esse processo de milenização impacta na formação do corpo, nos traços da aparência do corpo. E é muito interessante, porque nesse traço de caráter, as características físicas são muito sutis ou às vezes nem existem, porque é um traço tão articulado, digamos assim, que ele também não adquire nenhuma característica física muito determinante e marcante. Ela também é ali, disfarçada, depende do que você quer ver. Então, as pessoas, quando elas têm esse traço de caráter mais evidente, elas podem ter sim formas físicas mais triangulares. Então elas têm um queixo mais fino, né, um formato assim de triângulo, corpo também, ombro largo e fino, se é no homem fecha no quadril, se é a mulher fecha na cintura, abre no quadril e fecha nos tornozelos, aquele formato mais triangular, as pernas triangulares. Então assim, mas isso não é uma regra para esse traço de caráter, né? A característica física mais marcante das pessoas que têm o traço de caráter psicopata com maior evidência é um olhar, justamente aquele que nós falamos antes da vinheta, né? Esse olhar julgador, porque ele aprendeu, ele vê e ele lê através daquele olhar, através do comportamento das pessoas, como elas funcionam, o que elas querem e o que elas esperam dele, da pessoa, né, ou dela, que tem esse traço de caráter. Então, ela baseia o seu relacionamento nessa troca. Não, eu vou atender as suas expectativas e nós vamos nos relacionar assim. Vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Entenda novamente que é o traço de caráter, ou seja, é o padrão de comportamento. Se a pessoa vai ter um bom caráter ou um mau caráter, isso independe desse processo de mielinização, não é verdade? Então, as características comportamentais de uma pessoa com um traço de caráter psicopata predominante são excelentes observadores, né? São pessoas que têm muita facilidade de perceber os recursos de cada um. Isso faz deles o quê? Excelentes líderes. Então, são pessoas que sabem locar as pessoas corretas para os cargos corretos, porque ela sabe reconhecer o recurso, a forma de ser, ela sabe reconhecer, ela tem esse olhar afiado e é
instintivo, o inconsciente, a vida ensinou isso para ela, né? Então são excelentes negociadores, estrategistas, justamente por esse olhar, por perceber ao redor como que as pessoas são, como elas se comportam, o que elas esperam dela mesmo, ou do outro, ou de um negócio, ou de um trabalho que está sendo feito, né? Então ela sabe perceber isso muito bem. E são pessoas que são o que a gente chama de camaleões. O que significa isso? São pessoas falsas? Não, são pessoas que se adaptam bem a toda e qualquer situação. Então você sabe que a pessoa tem um traço de caráter psicopata bem proeminente quando é uma pessoa que, se está num ambiente elitizado, num ambiente intelectual, ela é uma pessoa articulada, ela sabe um pouco de tudo, ela vai conversar, ela vai se dar bem naquele grupo, naquela situação e ela vai se sair legal. Mas se ela estiver numa situação mais informal ou de pessoas mais simples, num linguajar mais tranquilo, em algo que não exija tanto, ela vai se sair bem naquela situação. Se são pessoas mais eruditas, ela vai sair bem naquela situação. Então, não importa a situação, ela sabe se articular. Não significa que ela sabe tudo sobre tudo. Impossível, mas ela sabe articular, sabe um pouco de tudo e sabe aplicar em qualquer situação e não tem dificuldade em qualquer ambiente. Essa é a pessoa que teve esse traço de caráter nesse período da vida da milenização bem marcado, não é verdade? Então são pessoas incríveis, de grandes potenciais. Agora, claro, como a gente sempre fala, né? Já falamos na primeira fase, na segunda fase, agora na terceira fase também, nós temos o quê? As pessoas que sofreram situações traumáticas em maior ou menor intensidade, situações de dores emocionais, situações mal resolvidas, que não ficaram bem trabalhadas no coração, que vão trazendo peso, que vão trazendo tristeza, vão trazendo a pessoa que tem esse traço de caráter também para aquilo que nós chamamos de quê? Na dor. Então, a pessoa com traço de caráter psicopata na dor, ou seja, traumatizada, com situações mal resolvidas, como que ela vai, infelizmente, se comportar? Ela vai ter o quê? Medo excessivo de manipulação. Então, essa é a sensação básica da qual ela teme. Então, justamente para não se sentir manipulado, ela vai querer manipular primeiro. Então, ela sempre quer ter aquele controle, ela sempre quer ditar as regras e as normas, ela sempre quer conduzir as situações antes de ser conduzida. Então, ela enxerga manipulação em tudo, até onde não tem. Então, ela não relaxa, ela não desarma. A pessoa com traço de caráter psicopata na dor, ela é sempre armada, ela é sempre blindada. Então, ela sempre considera o outro uma ameaça. Por quê? Porque ela ficou congelada emocionalmente nessa fase, do primeiro ano aos 2 anos e meio, no qual as pessoas só ofereciam a ela aquilo que ela queria se ela desse algo em troca. Então isso ficou congelado e magoado. Então agora ela tem grande dificuldade de abrir o coração, de mostrar suas emoções. São pessoas que têm dificuldades de abrir, né, as suas emoções, de se relacionar, abrir o coração, entregar suas emoções. Por quê? Porque ela sempre tem medo de estar sendo manipulada, de que a pessoa com quem ela está interagindo em qualquer situação só queira se aproveitar dela, na verdade só queira aquilo que ela tem a oferecer. Então isso é o que? Um congelamento emocional, que obviamente dificulta muito as pessoas, a vida das pessoas com esse traço de caráter quando estão na dor. Por quê? Porque elas se sentem completamente sozinhas, né? Elas sempre estão jogando, elas sempre estão ali tendo que viver em função disso, em função do que vale a pena eu dar para eu ter em troca, e nunca relaxam, e nunca simplesmente vivem relacionamentos livres desse fantasma, não é? De estar sendo manipulado. E isso é muito triste. E acaba assumindo posturas o quê? Intimidadoras, na quais ela sempre tem que estar ali em posição de combate e sempre antenado para não perceber que ninguém está querendo passá-la para trás ou simplesmente usufruir do que ela pode oferecer. Então é muito importante, se você tem essas características, né? Se você é uma pessoa que
tem esse olhar assim, sabe, de raio-x, esse olhar afiado, sabe como as coisas funcionam, você se identificou com esse traço de caráter, mas sente que você tem muita dificuldade também para se relacionar, para abrir seu coração, para confiar nas pessoas, né? Se você sempre sente que o outro tá querendo te usar, que o outro só quer de você aquilo que você pode oferecer, isso é uma vida muito limitada, é uma vida muito triste, é uma vida muito solitária. Então, a terapia serve também, né, para isso, para que a gente aprenda e entenda o que aconteceu na minha vida, né, em que momento eu não consegui só me relacionar com essa sensação da manipulação e amadurecer para de fato enxergar quando ela estiver acontecendo e já enxergar e cortar, mas pelo contrário, deixar com que essa sensação dominasse a minha vida e se tornasse um mecanismo de defesa do meu inconsciente que me fechou para o mundo. A função da terapia é isso, né? Identificar esses momentos, né? Junto com o paciente, para que ele perceba aonde que está o excesso, aonde eu estou perdendo o brilho da habilidade que eu ganhei e perdendo para ser um escravo dessa habilidade. A importância, então, se fazer terapia e a alegria de se livrar realmente do peso desse olhar clínico, mas sem perder em nada as vantagens de se ter esse olhar clínico. Faz sentido para você? Então, se você gosta desse conteúdo, tá achando muito interessante e bacana, e eu espero que você esteja achando muito interessante e bacana, comenta aqui nos comentários o que você tem achado, o que você tem achado dessa série, né? E o que você espera das próximas 2 fases do processo de mielinização. Se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né, com quem você acha que pode se beneficiar desse conhecimento, até para se cuidar, para perceber o que está precisando ser trabalhado nela. E eu te agradeço por ter assistido até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!